Tudo bem, pessoal? Quem está falando aqui é o Guilherme Carvalhal. Estamos dando continuidade à série de vídeos em que a gente discute um pouco sobre o que é o capitalismo. Então, já vou desde logo pedindo, se você gostar do vídeo, deixe sua curtida aí embaixo. Nos vídeos anteriores, eu abordei um histórico da formação do capitalismo, no primeiro vídeo falando ali nos séculos XV, XVI, desenvolvimento do capitalismo, e no segundo vídeo falando do pós-Revolução Francesa, Revolução Industrial, quando a burguesia chega ao poder. Então vamos continuar essa linha de pensamento a partir desse momento. Como eu coloquei, a gente teve após a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a tomada de poder pela burguesia, e aí sim a gente pode falar que o capitalismo se tornou o modelo econômico, social e político reinante. Isso junto a monarquia na Europa e um modelo já presidencialista nos Estados Unidos. Vamos começar falando sobre um dos principais problemas que se observa nesse momento do capitalismo, que foi a questão da desigualdade social. Quando a gente fala na Revolução Industrial, a gente começa a pensar numa mudança geográfica muito grande, que é a migração das pessoas para as cidades, onde estavam as indústrias. Então a gente começa a ter o superpovoamento das cidades, os grandes crescimentos urbanos. E a longo prazo, durante o século XX, foi observado que as populações urbanas se tornaram maiores que as populações rurais. E com esse inchaço nessas cidades, começou a se observar a questão da desigualdade social. A formação da classe proletária, que ela não obtinha a grande parte do que era produzido dentro das indústrias. A gente fala em jornadas de trabalho que eram extremamente longas na época, de 14 horas por dia, sem dia de descanso e com trabalho infantil, né? Normalmente quem critica o capitalismo coloca que o capitalismo gerou essas desigualdades sociais, que a formação dessa classe proletária, junto ao fortalecimento de uma classe burguesa, é um fenômeno inerente ao capitalismo. Os defensores do capitalismo tendem a dizer que essas desigualdades sociais, elas são pré-existentes ao capitalismo, ou seja, você já tinha uma classe pobre, uma classe proletária, rural, que começa a migrar para os grandes centros e vai ter sua pobreza no novo local, e que seria justamente o capitalismo que teria fomentado a melhoria dessas classes ao longo do tempo. Para a gente pensar nessa questão dessa melhoria das condições dessa classe proletária, a gente tem que pensar como em alguns países, principalmente os países que a gente chama de países desenvolvidos, começaram a formar as suas classes médias, que seriam a classe trabalhadora com poder aquisitivo mais alto, né? Tem um livro bastante interessante, chama Rise and Fall of American Development, que é de um autor chamado Robert J. Gordon, né? O nome do livro em português é Ascensão e Queda do Crescimento Econômico Americano. Esse autor ele expõe o seguinte: ele fala que a Revolução Industrial levou os Estados Unidos, e friso aqui que ele fala majoritariamente dos Estados Unidos, mas a gente pode pensar como fenômeno também que aconteceu nos países da Europa, como Alemanha, França, Inglaterra, Holanda, Suécia, etc. Então o Robert J. Gordon fala que entre 1870 e 1970, durante um século, os Estados Unidos e o mundo, consequentemente, presenciaram um grau de desenvolvimento econômico nunca antes percebido. Ele aponta alguns dados que indicariam que em um século a humanidade produziu o equivalente aos 8 séculos anteriores, ou seja, em 100 anos teve-se um nível de produção equivalente a 800 anos anteriores.
Então, segundo a ótica do Robert J. Gordon, o capitalismo teve uma espécie de círculo virtuoso muito grande, em que você tinha grande produção gerando excedentes sendo reinvestidos, gerando maior produção. E junto à maior produção, a gente vai ter um maior desenvolvimento econômico, maior desenvolvimento tecnológico, isso com geração de empregos e ao mesmo tempo com elevação de salários. Ou seja, a classe proletária teria uma ascensão no seu poder aquisitivo. Justamente nesse período, né, que surge aquele conceito de American Way of Life, que seria justamente a classe média com um poder aquisitivo maior e com uma série de produtos de consumo que ela passa a ter. A gente pode pensar, por exemplo, que ao longo do século XX, as classes proletárias começaram a ter acesso a automóveis, a máquina de lavar, a luz elétrica, rádio, televisão, aos avanços da medicina, como antibiótico, radiografia. E aí a gente pode pensar, né, em todas essas inovações que passaram a ser parte dos bens de uma família de classe média e até mesmo de classe baixa, não é? Então, a gente pode pegar essa perspectiva e pensar como foi esse desenvolvimento do capitalismo ao longo do século XX. A gente tem esses países da Europa e os Estados Unidos sendo um grande desenvolvimento econômico e, consequentemente, com fortalecimento das suas classes médias, né, do que costumava chamar de classe proletária. Esse fato ele acaba indo em oposição àquilo que os pensadores socialistas do século XIX apontavam como o grande problema do capitalismo. Se o capitalismo gerava desigualdades sociais, se as desigualdades sociais eram inerentes, então você teria sempre proletários disputando empregos e havia sempre um excedente de mão de obra querendo trabalhar, e isso sempre colocaria os salários numa faixa mais baixa. Ou seja, o proletário seria desfavorecido nessa relação de troca em que ele vende sua força de trabalho a troco de um salário. E essa realidade percebida na Europa e nos Estados Unidos mostraram que a realidade poderia ser diferente. Então, essa seria a realidade do capitalismo funcionando bem ao longo do século XX. Porém, a gente tem que pensar também que, como a gente já falou nos vídeos anteriores, a gente teve o processo do chamado Sistema Mundo, ou seja, o crescimento do modelo capitalista a partir da Europa, que foi englobando o restante do mundo. Então, ao longo do século XX, a gente teve uma maior integração desses países capitalistas, que foram os pioneiros do capitalismo, a Europa e os Estados Unidos, com o restante do mundo. Só que esse restante do mundo não experimentou o mesmo avanço, o mesmo desenvolvimento econômico que se percebeu nesses países. A gente pode pensar, por exemplo, numa Europa desenvolvida, mantendo relações econômicas com a América Latina, e a América Latina não experimentou do mesmo grau de desenvolvimento econômico. E isso fortalece o argumento de que as desigualdades sociais são inerentes ao capitalismo. A gente pode pegar, por exemplo, a análise do CEPAL, né, que é o Centro de Estudos Políticos da América Latina. O CEPAL ele defendeu uma tese bastante interessante, em que ele coloca que o subdesenvolvimento é inerente ao capitalismo, e isso numa esfera global, ou seja, existem países que vão ser desenvolvidos, outros países que vão ser subdesenvolvidos, e a própria forma como o capitalismo se estabelece gera essa relação. Então a gente vai ver qual foi a realidade da América Latina ao longo do século XX, ser um produtor de bens primários, né, de commodities, e não de produtos industrializados, de produtos acabados. Então, a produção
desses países não teve um valor agregado de industrialização, de uma mão de obra mais qualificada, de um grau maior de tecnologia, e essa disparidade se manteve ao longo do tempo, né? E até hoje a gente vê as relações econômicas que acabam caindo nessa questão de você conseguir em países subdesenvolvidos melhorar a capacidade produtiva, melhorar a qualificação dos profissionais, fazer com que esses países tenham empresas e tenham produção que possam competir em pé de igualdade com as empresas dos países de primeiro mundo, que é uma realidade distante, né? Nós não temos, por exemplo, nos países subdesenvolvidos, empresas que possam confrontar uma Apple, que possam confrontar a Google, que possam confrontar as grandes montadoras, que possa confrontar a Samsung e a Nokia e etc, 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 né? Então, a gente já consegue ter um panorama de como foi o desenvolvimento desse capitalismo ao longo do século XX, né? A gente teve essa integração global do capitalismo, a globalização, a formação de um mercado global, e tivemos alguns experimentos, né, do chamado socialismo, e aí a gente pode apontar a China, a União Soviética, a Iugoslávia, os países que vieram de arraso com a União Soviética, como a Hungria, a antiga Tchecoslováquia, a Romênia, a Bulgária. Na América Latina tivemos o caso de Cuba e a Coreia do Norte, mas foram casos muito mais de exceções, né? A grande maioria desses regimes se desfaleceram, se sustentaram. Temos alguns hoje em dia que estão muito mais próximos do socialismo se desmantelar do que dele conseguir se estabelecer novamente entre outros países. Então a gente tem a queda do Muro de Berlim como o marco final, né, da Guerra Fria, e o estabelecimento do capitalismo como o grande sistema econômico mundial a qual todos os países estão englobados. Uma outra perspectiva interessante para a gente observar é a do economista francês Thomas Piketty. O Piketty lançou um livro chamado Capital no século XXI, em que ele faz uma análise de como o capitalismo tem uma forte tendência, nos tempos atuais, a gerar desigualdades econômicas. Então ele apresenta uma série de dados, uma série de pesquisas, em que ele visualiza que, a partir de 1970, o capitalismo começou a não gerar a mesma capacidade de reduzir desigualdades econômicas que a gente pôde perceber nas décadas de 1920, 1930. Então teríamos, nos tempos atuais, um maior empobrecimento da classe baixa, da classe proletária, com um enriquecimento maior das classes mais altas. Então, o abismo entre ricos e pobres estaria se tornando mais largo no nosso momento atual. E esse acaba sendo um desafio ao qual o capitalismo precisa responder, não é? Então, podemos imaginar já agora, ao final desse terceiro vídeo, como o capitalismo engloba uma série de fatores diferentes, de circunstâncias diferentes, que afetam o ser humano de forma diferente. Já pensamos o capitalismo enquanto modelo econômico, já pensamos o capitalismo como modelo político, um modelo social, e vemos hoje o capitalismo como o grande modelo social da atualidade, né? Sem nenhum tipo de contraponto, com um mundo cada vez mais globalizado, cada vez mais integrado ao uso das suas tecnologias, e ao mesmo tempo temos perguntas a serem respondidas, desafios a serem enfrentados. É um desses casos, como o próprio Piketty aponta, de um maior fortalecimento das desigualdades sociais, né, e até qual ponto isso pode chegar, até qual ponto a gente pode ter um desenvolvimento sustentável em que os mais pobres estão ficando mais pobres, né? Basta lembrar que alguns anos atrás a quantidade de pessoas em situação de fome ultrapassou 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro.
E fica aquela pergunta que eu já tinha começado a delinear no começo desse vídeo. Isso é uma culpa do capitalismo? Isso é algo inerente ao capitalismo? Isso é algo que o capitalismo tem condições de responder? Ele pode ser melhorado para responder? Ele deve ser abolido para que as desigualdades sociais possam ser reduzidas? Ou será que esses são problemas que não têm nada a ver, em circunstância alguma, com o capitalismo? Né? São perguntas que ficam em aberto, né, nos tempos de hoje. O capitalismo, ele é sem dúvida um modelo que vingou, né? Não podemos prever o futuro para saber o que vai vir, mas no presente momento não tem nada que indique que o capitalismo vai deixar de funcionar. Ao mesmo tempo, o capitalismo, com o sucesso que ele obteve na Europa e nos Estados Unidos ao longo do século XX, ele se torna um modelo, o padrão a ser obtido, né, de você ter pessoas com poder de consumo alto, com acesso a direitos, com uma economia sustentáveis, de nível alto de desenvolvimento, sem contar que foi justamente através do capitalismo, dentro das sociedades capitalistas, que nós conseguimos observar a melhor duração, tanto de sociedades democráticas, tanto quanto de sociedades liberais. Então, nós temos uma espécie de tripé, que seria capitalismo, liberdade e democracia. Esse é um ponto que eu vou abordar melhor no próximo vídeo, em que eu vou abordar alguns outros temas referentes ao capitalismo, e encerrando aqui, nesse terceiro vídeo, uma abordagem histórica do desenvolvimento do capitalismo. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.